Oi, Fonfon, tudo bem? E aí, Agora Ti? sim, E olá, aí, olá, seja tudo bem? bem-vindo. Terceira Grato. vez com você, que bom. Mais um super papo aí, obrigado mais uma vez Mais um super bate-papo. pelo Oi, Fonfon, convite. oi, Vinícius, vamos chegando. Ah, tem Isso bastante gente aí, entrando, muito legal. bom, boa noite pessoal. Pois Oi é. Renata, tudo bem? Bem-vinda à nossa live aí, nosso papo. Como é que você tá, Fê? Eu tô bem, e você? Bem também, bem Nessa também. quarentena aí? Ó, trabalhando, hein? Tá lavando louça, lavando Lavando roupa. louça, lavando roupa, passando roupa, limpando casa. Tá uma delícia. No meio disso tudo, homeschool. É o desafio, né? Eu falo que a Tá gente não, na bom. verdade, a gente não tá vivendo um home office. Não. Porque um home office normal não tem filho, não tem louça, não tem faxina. A Não tem gente uma série de tá. coisas, né? Pois é, pois é. Mas tá Mas bom. já Vamos está em trabalhando frente. algumas coisas para você trabalhar possíveis carreiras também, né? Exatamente. Ver algumas óticas, né, diferente, olhar para alguma coisa diferente, né, que Exato. não seja possível aí nesse novo mundo. Tem Uhum. muitas habilidades, muitas competências em jogo, né? Olhando para o É, nosso dia a dia de casa mesmo, do trabalho de casa, tem muitas competências em jogo, né? Que a gente pode refletir sim, aqui algumas delas, né? com certeza, com Isso aí, certeza. ó. Bom, gente, sejam todos bem-vindos. Eu quero convidar vocês a fazerem perguntas durante essa live. Eu e o Thiago Cury, nós somos colegas. Ele, assim como eu, é consultor, é trainer, é coach. Isso E aí. a ideia é a gente fazer um bate-papo sobre carreira, né? Discutir um pouquinho até como foi, como está sendo a minha carreira, a carreira do Thiago. A gente trazer um pouco de experiência de pessoas que a gente trabalha como coach, né? Fazendo reuniões de Uhum. coaching, também mentorias, em treinamentos, em contato com pessoas de empresas que a gente atua. Então, a ideia é a gente fazer aqui um grande bate-papo e uma troca com vocês. Isso aí. Então, coloquem comentários, façam perguntas. E eu queria começar te pedindo para você se apresentar um pouco para eles. Vamos lá. Quem é o Tiago? Tiago Cury. Em primeiro lugar, sou pai, sou marido, sou filho. Tenho dois filhões lindos, uma esposa maravilhosa, pais maravilhosos. Sou um cara muito família. Uhum. Muito família. Meu pai acabou de entrar na live. Minha Ah, mãe quem é? também. Aí, Ana Tufik e a Curi, Ana. Ana. E quem é o seu Tufik, pai? Tufik. Tufik, sejam Acabaram de entrar bem-vindos. na live aí. Olha que legal. Minha mãe faz um monte de live também do trabalho dela, Ah, que legal. terapeuta holística, multidisciplinar aí com várias frentes. Vou seguir sua É, mãe depois. segue lá, tem metodologia pra caramba, um monte de coisa que ela faz. Fazendo propaganda aí, mãe. Mas isso que é legal, né? Acho que mesmo distante, estamos cada vez mais conectados, né? Assim, tipo, eu nunca falei tanto com a minha mãe, ou com a família, assim, a gente acaba se falando mais, né? Apesar que a gente já se falava há bastante tempo. Mas o Thiago é um cara Uhum. família, em primeiro lugar. É um cara família, muito conectado com a família, sempre considerou a família dentro da carreira. Acho que esse já é uma reflexão importante. Eu sempre levei em conta isso. Alguns erros, alguns acertos em cima dessa ótica, né? Mas, Uhum. assim, sou coach, trainer, algumas formações em gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de perfil comportamental, gestão de cultura, não é gestão, mas ferramenta de desenvolvimento pessoal. Atuo como trainer, como coach, mentor, consultor há 12 anos. Passei por várias empresas, várias consultorias, vários segmentos, enfim. E gosto de escrever por hobby. Tem alguns livros publicados, alguns e-books. Enfim, esse é o Thiago. Em evolução constante. Grande, Thiago, grande evolução. Então, deixa eu te fazer a primeira Constante. pergunta, Tia, assim, compartilha, Manda lá. conta um pouquinho como que foi as várias mudanças ao longo aí da sua carreira que você passou, que você enfrentou, assim como eu, acho que você também veio do mundo corporativo, né?
Sim, de uma área nada a E, ver. pois é, eu também. Então, começa você, depois eu conto como é que foi, como é que tem Tá, sido minha carreira aí. vamos lá, vamos fazer um resumo, né? Em primeiro lugar, assim, como trainer, nossa principal função, eu vou falar antes do Covid, né? Era estar à frente de sala de aula, à frente de turmas, né? De grupos de desenvolvimento. E pós-Covid, a nossa missão, função continua a mesma, só que agora online, né? Eu Uhum. nunca me imaginei fazendo isso. Tinha vergonha de entrar na frente de uma sala de aula. E apresentar trabalho escolar, eu era o cara que ficava no fundo, atrás de todo mundo, para não aparecer. Se pudesse não aparecer, melhor ainda. Se pudesse ficar sentado e ia só três na frente apresentar, eu nunca era a pessoa que levantava a mão para ir lá apresentar, né? Mas uma coisa Quem que, diria, né? quem diria, né? E de repente, assim, né? Parece que foi num estralar de dedos que eu estou à E frente de uma sala, você, pois né? é, Conduzindo todo protagonista numa sala depois. e assim, de pegar uma pessoa na sala de aula, né? Já dei treinamento para um, né, e pegar 5.000, né? Foi o número máximo que eu peguei num auditório, numa palestra, num evento. Então, assim, como é que eu cheguei nisso, né? Não foi por acaso, mas também eu caí numa coisa que eu jamais imaginei que eu ia fazer na minha vida. Eu nunca me planejei para isso. Eu comecei minha carreira como cobrador. Olha só, minha mãe está aí, é testemunha, né? Cobrador de quê? Cobrador de perua clandestina. Uau! Nos anos 90, né, para quem é dessa época, tinha aquelas peruas, lotação, né, Kombi, que fazia o transporte na mesma linha que os ônibus, né? Era É, menos cheio e tal, aceitava também o mesmo passe. E eu pegava essa perua para ir embora da escola para casa. E um belo aham. dia, eu estava como passageiro, o motorista estava sem cobrador, e eu falei assim, cara, você quer ajuda? Ele falou: Ah, eu quero, se você puder me ajudar até a sua casa. E eu fui, Que ajudando ele a cobrar as legal. passagens do trajeto da escola até casa. Olha, e sua mãe dando risada das Minha mãe histórias. dando risada, só as loucuras que ela sabe que eu passei. E assim, eu não avisei ninguém. Esse que é o pior. Quando o cara me deixou no ponto de casa, eu falei assim, cara, você não quer que eu não vou trabalhar não com você? Ou no dia de hoje, né? Ah, beleza, eu vou pro centro, então eu te pego na volta. Eu parei em casa, almocei e falei pra minha avó, avó, eu vou trabalhar. E fui embora. Olha, que Cheguei em legal. casa às 10h30 da noite, meu pai e minha mãe brigando comigo. Onde é que você tava? Assim, não tinha celular, não tinha nada, não tinha bip, não tinha nada. E eu fui trabalhar. E aí, depois disso, o que eu imaginava? Eu queria trabalhar com carro. Eu gostava de carro, mexia com carro, tinha loja de acessório automotivo, queria trabalhar com carro. E de repente eu me vejo, de repente, né, 12 anos atrás, eu me vejo migrando de uma visão de mundo de carreira para falar, não, cara, acho que é isso que verdadeiramente eu quero fazer da minha profissão, da minha atuação. E comecei com Uhum. um curso de programação neurolinguística numa empresa que minha mãe trabalhava. Ui, E que desde então, legal. 2005, né, já nessa área, não saí Você mais. entrou nessa área. Olha que engraçado. Ti, E assim como você? você, eu também nunca imaginei atuar como consultora, como trainer, como coach. Eu comecei minha carreira em empresa, né? Comecei a atuar desde estagiário, desde estágio, enfim, fiz faculdade de administração, comecei como estagiária no marketing, né? Numa grande empresa que foi a Rodia. Hum, E depois segui carreira, fiz programa de trainee, saí da Rodia, fui para o Grupo Accor, fiz programa de trainee. Na Accor eu passei a maior parte da minha carreira, foram olha que quase beleza. 10 anos, sempre na área de marketing, business intelligence. E quando eu fui para a terceira empresa que eu atuei, né, foi a Rodia, a Accor, depois a Santer, Uhum. fábrica de papéis Só Santa Terezinha, empresão, hein? só empresão. E eu estava atuando na área de trade marketing quando Uhum. eu comecei a fazer um processo de coaching com o Hum, Arthur, que você conhece, né? sim, sim. E conheci esse mundo de treinamento, participei também de vários treinamentos, na época eu estava na liderança, e aí eu, Uhum. para me aperfeiçoar na liderança, fiz vários treinamentos. E aí comecei no processo de coaching, refleti sobre meus valores, meus propósitos de vida, Uhum. aquelas perguntas todas que o coach faz, né? E aí, o que que você quer da sua vida? O que que é mais Uhum. importante? Eu comecei a refletir sobre tudo isso e falei assim, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada, eu não tô 100% feliz. Uhum. Eu gostava, ok, do que eu fazia, mas eu não estava 100% feliz. Uhum. Sim. E aí eu resolvi pedir demissão da empresa que eu Tomou estava. decisão.
tomei a decisão, nada muito. E o Arthur falava assim para Uhum. mim: mas o que que você quer fazer? Para onde você quer ir? Empresa de qual segmento? Eu falava: não Uhum. sei. Mas que área você quer atuar? Não sei, eu não tenho nenhuma resposta. Bom, aí ele me convidou para participar do planejamento estratégico da consultoria Uhum. e ele falou assim para mim: aproveita e conversa com os consultores. Pergunta se eles gostam de fazer o que eles fazem, se eles Uhum. estão felizes. E aí eu fui, Que né, legal. fazer o planejamento estratégico e conversei com os consultores, meio sem entender por que eles tinham me pedido aquilo. Uhum. Aí na segunda-feira nós fomos almoçar novamente e aí foi aí que ele me fez o convite de trabalhar com ele. Olha E só eu que falei assim, mas legal. eu não sei da treinamento, eu assim como você fugia de qualquer apresentação. Eu lembro que na área, às vezes eu tinha que apresentar alguma coisa para o meu Uhum. diretor, eu fazia qualquer pessoa da minha área apresentar, Que menos ele. fosse possível para Eu não ir. fugia, me dava branco. E eu falava assim, aí eu comecei a perguntar, falei assim, mas o que chamou a sua atenção? O que que fez você me Uhum. convidar para trabalhar com você? Ele falou assim, bom, eu preciso de consultores que tenham tido a vivência em empresa, que Uhum. tenham sentido as dores, onde aperta o calo da liderança para conseguir dar treinamento. Uhum. E eu, meio sem saber, né, o que fazer, e falei, bom, se não der certo, eu volto para o mundo corporativo e tudo bem. Pronto, vamos E lá, cá vamos ver o que vai estou dar. eu há 14 anos atuando já 14 como anos. consultora, como coach e como trainer, e sou apaixonada pelo que eu Olha faço. aí, que Mas beleza. assim, a minha carreira também foi meio por acaso. Foi Uhum. através de um convite, eu nunca pensei em atuar Uhum. nessa área. E aí já desperta um pouquinho, né? A gente pensar, quando a gente fala um pouco de carreira, às vezes Uhum. as pessoas acreditam que carreira é uma coisa que a gente desenha, né, de uma forma muito linear. Né? Crescente, que você vai passo a passo ali, né? Perfeito. Tem Vai, lá né? todos os passos, vai acontecer tudo da forma como eu planejei. E não é Tal bem ano assim. graduação, tal ano especialização, tal Aí ano eu fico um mestrado ano nessa X, área, 2 anos naquela, depois eu vou faço um subir. job rotation, mudo de empresa, vou para outro mercado de outro segmento, que eu agrego valor e experiência. Aham. Pois é. E eu Vai sempre nessa. falo assim que carreira é uma sequência de acontecimentos, Uhum. algumas vezes planejados e outros Sim, momentos não tão planejados, né? Como é que sim, você vê sim. isso? Eu concordo assim plenamente com essa visão que existe o que você planeja e existe aquilo que a vida planeja para você, né? Uhum, Então, assim, eu quando fui para essa área de treinamento, de consultoria, que eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, quando eu tive um insight muito conectado a propósito, muito conectado à missão, eu parei e pensei, bom, então, se eu quero fazer isso e quero atuar nessa área, eu tenho que fazer isso. Criei o planinho básico, que todo mundo cria uhum, quando você começa a pensar carreira, né? E aí eu falei, cara, putz, pensava em fazer faculdade de marketing, porque eu era da área de vendas, de repente eu estou no desenvolvimento humano, fiz formação em programação neurolinguística, não, vou fazer psicologia, né, que tem muito mais sentido. Pô, já mudou totalmente o plano que eu tinha feito, né? Então essa é a uhum, primeira mudança. Agora, uma coisa que eu acho que é muito, muito essencial é quando a gente começa a pensar a carreira, não necessariamente as coisas vão acontecer como a gente planejou. Tem uma série de eventos que vão acontecer à nossa volta que vão nos direcionar para algum caminho ou outro. Em todos uhum. eles, uma competência muito presente é a tomada de decisão. Como eu Sim. estou decidindo os passos da minha carreira, né? Então, quando eu decidi que eu queria ser consultor, eu falei, não, eu vou abrir minha consultoria. E eu abri a minha consultoria em 2008 com a cara e com a coragem, sem saber nada, sem nunca ter entrado na frente de uma sala de aula, né? Eu E apenas tinha arriscar, né? e arrisquei e Tomar deu tudo riscos, errado. assumir riscos. E deu tudo errado, Tudo bem. né? Agora sim, deu tudo errado com base no quê? Bom, deu tudo errado com base no que eu planejei. Porque eu imaginei que com 3 meses de consultoria aberta eu teria uma sala lotada com 100 pessoas me assistindo. Só que não foi Uhum, assim. Mas eu tinha gente me assistindo? Sim, eu tinha gente me assistindo. Só que não eram 100, eram 10. Não eram uhum, 100, eram uhum, 5. Né? uhum. Então, assim, putz, legal, mas no meio da decisão que eu tomei em prol da carreira, eu não mudei o meu objetivo. Meu objetivo continuava sendo o mesmo. Eu quero estar à frente da sala de aula, dando treinamento, partilhando conteúdo, facilitando o aprendizado. Aí eu tive que me reinventar
ao longo dessa jornada, ao longo de toda essa carreira, para chegar até aqui. E em constante reinvenção. Estou me reinventando de novo em Até 2020. hoje, né? Até hoje. E assim, carreira você não para de se reinventar. Enquanto você tem uma carreira, você não para de se reinventar. Acho que você está tocando num ponto bem importante, né, Tia? Assim, quando a gente fala em carreira, a gente precisa estar constantemente, frequentemente, investindo no nosso crescimento, né? Constantemente. Investindo no aprendizado constante. Você falou aí de competência de tomada de decisão, e eu colocaria algumas outras também, né? Por exemplo, a nossa capacidade de construir relacionamento ao Total. longo da nossa carreira, né? Construir aliados, que são pessoas que vão nos abrir Sim, portas. sim, Aliás, parceiros. um dos nossos grandes aliados aí na nossa carreira é sempre a nossa gestão, nosso líder, porque é Uhum. ele que vai dar visibilidade para a gente, ele que vai nos ajudar a Sim, fazer uma transição, uma mudança, seja, né, da diária ou seja de ascensão, enfim, nossa sim. liderança é sempre alguém para a gente investir, né, muito no relacionamento. A nossa comunicação, né, cuidar dessa Essencial. competência de como a gente se Essencial. comunica. Eu gosto bastante de falar, Ti, que em comunicação é tudo, né? É o conjunto inteiro, é o nosso verbal, Uhum. é o nosso não verbal, é muito mais aquilo que a gente não diz do que aquilo que a gente diz, né? Muito mais, muito E a mais. gente precisa cuidar de basicamente 3 R's quando a gente Diga fala lá. em comunicação, Ó, tomem nota aí, hein? Vocês estão anotando? né? Não, Os então, três tome nota R's, né, aí. da comunicação. Primeiro R é reputação. Então, eu sempre falo assim, ó, com este conjunto inteiro, né, que é a nossa fisiologia, né, a Uhum. Fernanda inteira, constrói a reputação dela a partir daquilo que ela mostra. Né? Então, Uhum. que tipo Sim, de reputação ao longo da sua carreira você está criando? Não adianta nada você ter tido um relacionamento super conflituoso em outra área e você chega em outra, você foi para uma outra área e acha que a sua reputação ela vai ser muito diferente daquela que você criou, né? Então, assim, ter é. sempre consciência de que tudo aquilo que você faz cria a sua própria reputação. Cria uma marca. A partir daí, essa reputação vai ajudar na criação dos relacionamentos. Ou você vai Uhum. afastar as pessoas ou você vai aproximar as pessoas de você. Então, como é que estão Perfeito. essas relações? E o terceiro R que eu falo são os resultados que você adquire, né? Quais são as consequências da reputação que você criou para você mesmo. Perfeito. Então, e aí estaria outras competências, né? De Inúmeras, né? Inúmeras. inúmeras, inúmeras. Mas você tocou num ponto que eu acho que é crucial e a gente pode ver isso. É isso aí, Ivan. A Van aqui, ó, colocando aqui. A Van é super trainer também, Reputação, super coach, relacionamento e resultados, mentora, isso mesmo. agile Noiva, coach. legal, bem-vinda. Reputação, relacionamento e resultado. Três Você R's. você tocou num ponto que eu vejo que muitas pessoas não dão uma grande importância verdadeiramente a isso, que é a questão de relacionamento. Uhum. Hoje, por exemplo, no cenário em que vivemos, no atual conjunto da obra, se eu não tenho pessoas com quem eu me conecto, se eu não tenho pessoas com quem possam ser apoiadoras, patrocinadoras, investidoras, ou seja lá o que for, né, eu estou limitando demais a minha carreira. Então pensa o Sim. seguinte, cara, hoje meu trabalho está remoto. Eu não tenho habilidades com uma tecnologia, por exemplo, com um Zoom. Cara, quem na minha rede de relacionamento tem essa habilidade que pode me dar uma aula? Que eu posso me conectar com ele para ele me ensinar? Perfeito. Eu trabalho junto com a Vanessa, por exemplo. Hoje nós fizemos um Zoom à tarde para ela me ensinar a usar um aplicativo que temos que utilizar e eu não estava me adaptando. Então, assim, cara, qual que é a tua rede de relacionamentos? Quais E são os seus stakeholders, né? os stakeholders, aí, os investidores, né, os patrocinadores do teu projeto. E além disso, porque isso não é interesse, né? Relacionamento não é interesse. Então, assim, tem gente que, cara, nunca falou comigo, tá lá no meu LinkedIn. Tem um mês, cara, que tá me chamando todo dia no mensagem inbox, cara, ó, me conecta com o Zé Rasgar, se você conhece, não sei o quê, porque eu perdi o emprego. Pô, mas você nunca falou comigo, cara? Você nunca É, mandou uma mensagem, um feliz ano novo que fosse, e agora você está mandando teu currículo, sabe? Isso não é relacionamento. Isso não é exato. relacionamento. Relacionamento é com quem, uma vez ou outra, para mim, uma vez ou outra você fala,
você tem um contato, você manda uma mensagem, você manda um conteúdo, você pergunta se tá tudo bem com a família, com ele, com o gato, com o periquito, papagaio, sei lá eu. Mas você se relaciona de alguma forma. É Não é manter assim, ó, essa rede nossa, ativa, né, Ti? ativa, É manter uma ativa. rede de relacionamentos ativa e não É, só quando você precisa. E as pessoas percebem quando a gente só entra em contato com essas pessoas sim, quando a gente precisa de alguma coisa, sim, né? sem dúvida. Então, se Isso tem uma vale para coisa os que eu... seus clientes, isso vale para o seu Uhum, negócio, vale para a sua família, né? perfeito, Ah, nossa, perfeito. nunca falo com a minha tia, de repente eu estou precisando de uma ajuda. Oi, tia, você tá bem? Tô ótima, né? É complicado isso. Pá, é. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha carreira foi isso, Tia, assim, de sempre manter a minha rede ativa e mesmo não precisando de alguma coisa, né? Sim, Entrando em contato ou até oferecendo ajuda se as pessoas estavam precisando de alguma sim. coisa. Então, realmente, relacionamento é uma coisa que se a gente não investe na nossa Uma carreira hora ele é cobra. complicado. Uma hora ele Uma hora cobra. ele cobra. Exato, Uma hora ele exato. vai, o relacionamento vai cobrar de você. É. Isso aí, ó. Tem uma galera aqui. Pessoal, vamos lá, vamos manda as perguntas aí, Vai mandando pergunta, vai fazendo a dúvida de comentários. vocês. Comenta um pouco sobre a sua carreira, se você quiser, como é que está a sua experiência nesse momento. Traz as suas questões ou questões de alguém que está muito próximo a você. Às vezes você tem alguém conhecido, um amigo, um parente, familiar que está numa situação de transição de carreira ou foi obrigatoriamente empurrado para uma transição de carreira, né? Que a gente chama que é o famoso pé na bunda que empurra para frente, né? Aquela demissão. Tem vários contextos, né? Tem vários contextos. Acho que isso é legal também a gente falar, né, Tia? Assim, para a gente olhar a carreira, existem várias abordagens e vários to-dos, né, vamos dizer assim, Uhum. do que fazer em vários momentos da nossa carreira, né? Tudo depende da Sim, maturidade da nossa carreira. Então, existe uma forma da gente investir na nossa carreira quando a gente está lá no início, né? Quando a gente é um estagiário, um trainee. Existem outras coisas que são importantes a gente fazer quando a gente já está aí numa maturidade um pouquinho maior dentro da nossa carreira. E também um reposicionamento, né? Quando a gente quer fazer uma transição de carreira, ou como que você acabou de dizer aí, quando a gente é desligado de uma organização e aí a uhum, gente se vê obrigado a se reposicionar, né? uhum. Você vê alguma diferença de como administrar a sua carreira, do que fazer, o que as pessoas podem fazer nesses diversos estágios? Ou Legal. você olha como uma coisa só? Não, eu acho que existem algumas diferenças, principalmente naquilo que a gente faz de tomada de decisão e de escolha, né? Qual é o rumo que eu quero direcionar a minha carreira? Uma coisa que às vezes eu escuto em processos de coaching de carreira, que é um nicho muito específico que eu atuo, e você também, eu não sei se você ouve exatamente isso, mas eu escuto assim, e eu vou dar um exemplo, tá, gente, que está conectado aí, ou que vai assistir essa live depois, é só um exemplo, tem vários. Mas é assim, não, eu tenho um amigo que é assim, por isso que eu uso esse exemplo. Ah, cara, putz, engenheiro formado com especialização, graduação, numa baita crise que teve no mercado de engenharia, o cara, pô, perdeu o emprego, virou vendedor, né? Aí, cara, você virou um vendedor, essa é a sua nova carreira, e ele virou e falou assim, não, essa não é a minha carreira, isso é o que a vida fez comigo. Então, assim, cara, não existe isso. Não existe o que a vida fez com você. Existe, o Jerônimo Temer fala isso, né? Não existe o que a vida fez com você, o que você fez com o que a vida fez com você. Você é um caso. E quantos outros também não passaram por isso e se reinventaram e foram para uma nova oportunidade sem mudar a área? E tá tudo bem, ser engenheiro, ser vendedor, cara, eu Uhum. valorizo todas as profissões, todas são necessárias. Mas em algum momento da tua carreira você não olhou para alguma coisa. Então, assim, eu sempre digo isso. Quando uma empresa escolhe desligar alguém, ela toma uma decisão com base em algum contexto. Por que naquele Sim. contexto você foi o escolhido? Salvo exceção se a empresa faliu e ninguém mais trabalha lá, cara, entre um ou outro, você foi escolhido por algum motivo. Muito provavelmente que você não teve a performance em algum aspecto, ou porque não desenvolveu uma competência X em alguma área, e ao longo da tua trajetória ali, você não continuou investindo atualmente em si. Esse é o primeiro aspecto. E às vezes não se trata só dos hard skills, né? Que a pessoa às vezes tem um currículo Não. maravilhoso, tem hard skills,
mas a E a soft questão skills? dos soft skills e principalmente o alinhamento com a cultura da Com a organização, né, cultura, Ti? exatamente. Então, Às a vezes é pessoa o tapa ali no dia a refletir, dia. perfeito, refletir sobre todos esses aspectos, né? É isso aí. Ó, o que que a Vanessa está colocando aqui? Acho que o momento A atual Rosana Nucci, favorece fala. experimentar. Ah, desculpa. É que deu um delay aqui. Acho que o momento atual favorece experimentar novas formas de atuação. Não mudo, mas posso me descobrir em outras atuações, simplesmente por ajudar alguém a fazer algo diferente no meu dia a dia. Exatamente. Será que você pode agregar valor para alguém com seus talentos, né? Uma coisa Perfeito. que pouco se fala na carreira é talentos. E aí a pergunta, né? Você é motorista ou passageiro? Para você ser motorista da sua carreira, você tem que conhecer seus Uhum, talentos, suas habilidades, seus pontos fortes. E o que a gente vê muito na perfeito. carreira, não, esse aqui é teu ponto fraco, melhora isso, esse aqui é teu ponto fraco, melhora isso. Beleza, eu tenho que gerenciar meu ponto fraco, mas potencializar o meu ponto forte, porque é ele que vai me levar verdadeiramente para a minha carreira, para o sucesso, para o crescimento, para o desenvolvimento. Isso é um ponto importante. E quando a gente fala de carreira também, Tia, assim, ó, é um tripé, né? Além dos talentos, que são nossas competências, nossas habilidades, enfim, aquilo que a gente tem Uhum, de pontos fortes, tem também a questão dos seus interesses, ou seja, aquilo que de fato te brilha os olhos, que te uhum, empolga, e versus também as oportunidades que são as necessidades da organização. exato. Existe aí um tripé, né, que a gente precisa olhar ao longo da nossa carreira, Como que né? eles se conectam, né, no dia a dia? Eu ia falar antes que a Diga. Rosana Nucci trouxe uma pergunta aqui, ó. Tiago, fala um Ah, pouco vai mais lá. sobre essa mudança do presencial para online, se está impactando o seu trabalho. Como que está Ah, impactando o seu trabalho de treinamento presencial para treinamentos facilitação online? show de bola. Reinvenção, né? Total. Eu vou dar um exemplo aqui da minha agenda, né? Em janeiro desse ano, eu tinha praticamente 90% da minha agenda alocada até julho, com eventos presenciais, programas de imersão, 5 turmas, 3 turmas, 10 aulas, tudo reservado, passagem aérea comprada, hospedagem em hotel, Uhum. tudo. E aí, do nada, né? Ok, então literalmente foi assim, né? Vamos para casa, fica em casa, home office total. Impactou? Sim, impactou muito. Muitos projetos foram suspensos temporariamente, muitos projetos estão sendo remanejados, mas o que a gente percebe é a reinvenção rápida. Então, ao mesmo Uhum. tempo que nós, treinadores, facilitadores, estamos nos reinventando, as empresas e as organizações também estão se reinventando na sua forma de treinar. Uhum. Então, hoje, falando aí de segundo mês, né, de praticamente aí de quarentena, de home office, já tem muita empresa dando e favorecendo seus colaboradores com treinamento online. Eu mesmo estou fazendo parte de alguns programas e treinando algumas empresas, equipes online. Então, assim, funciona? Funciona. Dá resultado? Dá. Não é igual Dá. a uma sala de aula. Não tem condições, não é a mesma coisa, mas dá resultado. A gente muda a nossa Dá. forma de entregar, de promover a experiência. Então, você tem um case, uma troca, algo muito mais dinâmico, muito mais pontual, muito mais assertivo, mas dá resultado. Eu tenho usado a prática, né, do Classroom, que é a Uhum. sala de aula invertida, Sim, sim. de trazer muito mais conceito, conteúdo, como uma leitura prévia, alguma coisa assim, Uhum. e trazendo a facilitação online como encontros mais curtos, mais Sim. pontuais, porque de fato você ficar, né, num treinamento online 4, 5, 6, 8 horas, Não meio é dá. inviável, né? Não Duas dá. horas, 2 horas e meia Não é um rola. tempo legal para a gente trabalhar a facilitação online. Então, É. dessa forma, a gente aproveita, né? É muito mais indo no cerne da questão. Sim, Trabalha sim. conceito previamente, faz encontros com discussões de grupo, que existem várias ferramentas, né? O Zoom, enfim, Várias, existe uma outra várias. também que dá para a gente fazer separações em salas, Você onde cria as grupos. pessoas, exato, onde as Uhum. pessoas elas podem ter oportunidade de fazer trocas em relação às suas experiências no momento atual que a gente está vivendo, Sim. inclusive, tem funcionado muito bem.
Sim, E fora coaching também online, que funciona muito super. bem também. Eu tenho feito vários processos. E Sim, claro, é assim, é o que você falou, né, Ti? A gente precisa se reinventar. A gente teve sempre. que, da noite para o dia, aprender a fazer uma facilitação online É. e fazer as coisas acontecerem, né? E eu acho que isso é a essência de quando a gente pensa em carreira, ainda mais na realidade, no mundo VUCA, onde a gente está inserido hoje, da nossa habilidade, a nossa capacidade de se reinventar o tempo todo. Existe um TED, se quem estiver nos assistindo quiser, tiver a oportunidade de assistir, existe um TED que é de uma brasileira que chama-se Michelle Schneider, que eu acho bem Eu sei. interessante. Ela traz algumas pesquisas do World Economic Forum, da Aham. tendência dos profissionais do futuro. E uma das coisas que ela fala, né, no vídeo dela é que a gente tem que ser um long life learning. A gente tem que ter a capacidade de desaprender e E reaprender coisas aprender e novas reaprender e se reinventar e se constantemente. reinventar. A gente É está num isso. mundo tão veloz, num mundo onde as mudanças estão acontecendo tanto, né, uma velocidade cada vez maior, que a gente no futuro vai ter mais do que uma carreira ao mesmo tempo. Sim, múltiplas carreiras. Coisa que Então, antigamente você pensava assim, eu vou me formar em administração, por exemplo, e vou seguir a minha carreira de 40 anos na mesma empresa, na mesma área. Então, me formei em administrador, especializei em X coisa, mestrei em X outra coisa e fiz a carreira contínua nessa mesma área, nessa mesma atuação, às vezes na mesma empresa. Cara, isso não existe. perfeito, Isso não exato, existe, isso mudou. não Então, hoje existe. você tem a multidisciplinariedade, um profissional multitarefa no aspecto positivo, não aquele cara que faz várias coisas ao mesmo tempo e não termina nada, porque tem iniciativa e não tem Uhum, acabativa, né? uhum, Mas assim, uhum. cara, eu sou multidisciplinar. Então, assim, eu entendo do que eu faço, mas eu também sei fazer algumas outras coisas que complementam a minha atuação. Tem coisas que eu nem meto a Perfeito, mão, que realmente não é talento, não é habilidade, e por mais que eu estude e tente aprender, eu não vou fazer muito bem. Mas tem uma série de coisas perfeito. que eu faço muito bem. Então, por exemplo, para treinadores como nós, eu conheço várias pessoas que não têm habilidade com tecnologia, que não conseguem gravar um vídeo. Então, cara, você está desenvolvendo uma habilidade, videomaker. Você tem que fazer seu vídeo, você tem que gravar sua aula, você tem que postar seu conteúdo, você tem que divulgar na internet. Ou treinadores que não conseguem escrever, não têm habilidade de escrita. Beleza, você tem que produzir conteúdo escrito. Então tem uma série de subcompetências que você tem que ir desenvolvendo ao longo da sua carreira, que você escolheu ali atuar. Mas, Isso Thiago, de exige, repente. Não, diga. isso exige da gente que a gente tenha o famoso mindset de crescimento, né? Exatamente. E acreditar que nós somos capazes de desenvolver qualquer habilidade, qualquer competência que a gente se propõe a fazer, desde que a gente coloque todo o esforço e energia necessários para que a gente consiga desenvolver essa competência. Né? Tem que ter o Talvez para propósito. alguém que não tem tanto a facilidade da escrita, né, para escrever Uhum. artigos, etc., talvez o esforço e energia que essa pessoa precise fazer para desenvolver essa habilidade seja Ela vai maior do que empreender quem muito mais. naturalmente tem esse Sim, talento, né? sim. Mas desde que a gente tenha muita vontade, Ti, não sei se você concorda com esse meu ponto de vista, eu acredito muito que a gente pode desenvolver habilidade e competência em qualquer coisa que a gente se prontifique a aprender. Sim, eu acredito, desde que você ponha, como você falou, o propósito. Se proponha a. Porque se não tiver propósito, aquilo que te desafia também te desanima. Então, se você não Então tiver aí, propósito, Ti, você não vai. já que você já trouxe a questão do propósito, então, propósito é uma condição sine qua non para que a gente tenha sucesso na nossa carreira. Que mais que você Acredito. acha que é importante? Você acredita ou não? Acredito, opa, Ah, legal. totalmente. O que mais, além de propósito, você acha que, para que a gente, né, ajude aí as pessoas que estão nos ouvindo, que estruturem melhor a sua carreira? Eu queria até pegar um comentário do DJ É Ageu o aqui. Ageu, conheço, Ageu Ageu, Santos. Gente ele boa falando demais. assim, ah, legal. Entendo que a carreira não é responsabilidade de ninguém além da sua, né? Da nossa própria Uhum, responsabilidade. Se você quiser ter sucesso, você precisa ativamente gerenciá-lo. Eu acho que essa é a questão. Então, para sim. quem está nos ouvindo, Ti, o
que as pessoas, para serem protagonistas de fato da sua carreira, porque existem várias pessoas que começam a responsabilizar a organização. Ah, porque a empresa, o meu gestor, as oportunidades Sim. não apareceram, não me ajudaram, enfim. O que as pessoas precisam ter em mente para, de fato, tomar as rédeas, né? Você falou assim, a carreira pode ser um trio descarrilhado ou pode ser, né? O que as pessoas Aí podem fazer depende para se você é o pegar... motorista. Diga. Tá com Ou você é o motorista, ou você é o passageiro, o que você pode fazer para, de fato, você ser o motorista? Porque existe diferença desses dois papéis. O passageiro, Sim, ele fica lá, né, no esperando. conforto, ele fica esperando, ele sabe que ele vai chegar num destino, mas ele não precisou se preocupar com planejamento, em abastecer o carro, em fazer a Nada, revisão, em pegar o GPS ou de imaginar qual nada. vai ser o roteiro que a gente vai fazer da viagem, enfim. O passageiro, teoricamente, ele fica mais numa posição de espectador. Enquanto que o Sim, motorista, ele já precisa de um certo planejamento, de toda uma preparação, roteiro, perfeito. GPS, abastecer, revisão, tá tudo em Calibrar o ordem, beleza. pneu, tudo. Isso aí. Como é que a gente passa a ser o passageiro, Tia? Além do propósito, o que a gente precisa cuidar para que a nossa carreira tenha sucesso? Ah, legal. Eu vou dar um exemplo, analogia com transporte de aplicativo, com o Uber, por exemplo, né? Tem gente que joga no aplicativo, entra lá no Uber, né? Põe a rota que quer chegar, senta e espera que o motorista leve, ofereça água, balinha, né? Você não vai entrar numa empresa, numa carreira, numa atividade profissional e esperar que as pessoas te sirvam água e balinha. Cara, não existe. Você quer sua bala, você vai ter que ir lá comprar. Você quer sua água, você vai ter que ir lá comprar, né? Então, se eu quero ser o motorista da minha carreira, a primeira coisa que eu tenho que ter muito em mente, e eu falo isso, e as pessoas fazem cara que ficam bravas quando eu falo isso, e tá tudo bem, né? Porque assim, dentro de uma organização ou não, não importa. A sua, a sua, não é da empresa. Então, quando você tem a oportunidade de se empenhar em outros tipos de atividades, de colaborar com o time, de desenvolver em projetos, de implementar ideias, cara, pensa o seguinte: se você sair daquela empresa, daquela área, algum dia da tua vida, tudo isso que você fez, você vai levar com você. Olha que lindo isso, olha a oportunidade que a empresa te dá. Então, eu costumo dizer que as empresas são burras, né? Brincadeiras à parte, as empresas são burras, porque elas te pagam para o melhor profissional que você pode ser. E se você for muito bom, ainda te premiam com isso. E você, quando sai de lá, Uhum. você leva tudo com você. Você teve a chance de deixar grandes impactos. Você teve a chance de deixar um grande legado naquela área de negócios que você passou. Então, para você ser o passageiro da sua carreira, sair da posição de passageiro e ser o motorista, o primeiro passo é assim, cara, eu comando, eu direciono a minha carreira. Se eu quero mudar a rota, se eu quero virar para a direita, se eu sei que eu tenho que abastecer, se eu tenho que calibrar meu pneu, sou eu que tenho que fazer. Eu sou o Perfeito. protagonista. Então, isso envolve estudo, isso envolve a reputação que você falou. Porque, assim, as empresas ligam umas para as outras para saber dos profissionais. As Sim, empresas sim. pesquisam a sua vida online. Ah, legal, esse cara aqui ele está falando que ele pratica atividade física. Deixa eu ver nas redes sociais dele quando foi o último post que ele colocou, caminhando, correndo, pedalando, nadando. Ah, nossa, mostra o cara no restaurante comendo um Big Duplo X Big Mac, coisa lá. Ah, legal, cara, mas o cara é saudável, o cara é fitness, o cara é vegano, sabe? Então, assim, tem que tomar cuidado. Se você é o motorista Currículo da sua cabe tudo, carreira, né, Ti? o papel aceita tudo. O O papel papel aceita aceita tudo. tudo. Aceita E tudo. aí as pessoas elas Né? vão checar a coerência, né, desse Exato. currículo, dessas competências, dessa experiência toda, né? Que vem muito da sua reputação. Agora, se eu pudesse deixar uma dica especificamente falando para a carreira, para você se tornar o sair do passageiro, né, e virar o protagonista, o motorista da sua carreira, eu diria o seguinte: para onde a sua carreira está te levando, para onde a sua carreira está te direcionando daqui 5, 10, 15 anos, eu já acho louco para pensar isso, mas 5, 10 anos, você se vê feliz? Você se vê realizado?
Você se vê contribuindo com algo maior? Se não, cara, pense e dá uma revisitada na tua carreira. Quais são as possibilidades, do micro ao macro? Sabe? Eu conheço gente que é PhD, pós-doutorado fora do país com especialização A, B, C na área de direito, que é a sua área de atuação, e que estava ganhando super bem numa baita posição, mas de repente falou assim, cara, isso não faz sentido para mim. E abriu uma doceria pequenininha, tá feliz com a família, tá ali, trabalha no seu negócio, tá, supera todos os desafios, não é fácil para ninguém, mas tá lá, tá feliz, porque faz sentido. Então tem a ver com Então, planejamento, né, Ti? tem Primeira a ver coisa, com pensar planejamento, o que faz você feliz, né? Que você está dizendo, sim, que tem a ver sim, talvez com propósito, que tem a ver com você revisitar os seus valores, sim, entender quais são os valores das empresas que você tem intenção de entrar ou que você está, né? Porque se os seus valores exato. estão muito desalinhados com o valor da organização, com certeza isso vai dar um conflito lá na frente. Não Tem, vai tem ter a questão sinergia. de não vai ter sinergia, e é importante isso, né? E além disso, ter todo um planejamento, assumir alguns riscos, né? Vários, Contratempos que vão acontecer na carreira, porque vários. no fim, por mais que a gente planeje, não, nunca acontece 100% da forma como a gente planeja, né? Como eu falo, Nunca. aquele tripé, tem lá um lado do tripé que são as oportunidades, e às vezes eu estou Exato. preparado, eu tenho todo o conhecimento, habilidade, talento para aquela área, para aquela função, mas a oportunidade não existe, né? Tô na empresa certa num tempo errado, vamos dizer assim, É. né? E uma coisa que é legal também falar na carreira que do timing, né? Uhum. Existe sim um timing. Muitas pessoas se prendem a isso. O que o timing é um limitador. Ah, aos 30 anos eu não cheguei à gerência ainda, por exemplo. Oh, cara, eu conheço muitos gerentes que Quer viraram dizer gerentes aos nada. 45. Isso não quer dizer nada. Só que existe sim um aspecto do timing que é muito importante, que é, frente aos desafios mercadológicos, eu estou atualizado ou não, né? Então, assim, Uhum. beleza, cheguei aos 45 anos, mas ainda não virei coisas, eu aprendi novas competências, eu desenvolvi novas habilidades, ótimo. Uma hora, talvez no teu momento, a oportunidade apareça e você consiga agarrá-la. Agora, estou nessa Uhum. jornada, com 45 anos, mas não me aprimorei, não estudei novas metodologias, não aprendi novas ferramentas, filho, mas nem que caia do céu no teu colo a oportunidade, você vai Pois ocupar é. um cargo de gerência, um cargo de diretoria, um cargo de CEO, CFO, não importa a posição. Mas é pensar que deste time, o que está em jogo aqui é o meu preparo. O que está em jogo aqui é o meu Exato. desenvolvimento, é o meu crescimento, frente a essas oportunidades que podem existir. Eu sempre falo assim, bom, às vezes o trem ele passa uma vez só, né, Ti? E se a gente não está preparado para as oportunidades que aparecem também, passou, foi uma vez Você não vai só, embarcar né? nessa viagem, você vai na Então, próxima. planejamento, preparação, né? Tá em Exato, constante atualização, né, Ti? exato. E aí vale muito, né, entender, você na tua carreira, tem várias pessoas de várias áreas aqui, tem RHs, tem vendedores, tem pessoas, empreendedores, tem uma galera. Vale muito você pensar o seguinte: na minha área, o que eu preciso de atualização? O que eu preciso de sistemas, ferramentas, métodos, conhecimentos? Porque tem certas áreas que exigem Uhum. determinados selos, certificações, formações, especializações. Eu atuei Sim. muito com o mercado de empréstimos, consignados e tal. Para você ser um gestor, por exemplo, um gerente regional que cuidava de 15 a 20 lojas, você tinha que ter uma classificação lá numa formação CPA 20. Cara, enquanto você Uhum. não atua, não tiver a sua certificação, por mais competência e habilidade que você tenha para ser um regional, você não vai ser. Porque você tem que ter o selo CPA 20. Ou para você ser um gerente de loja, você tinha que ter a CPA 10, que são informações específicas da área financeira, né? Cara, isso Uhum. faz parte da tua carreira. Você tem que pôr isso Perfeito. no teu plano de estudo, você tem que pôr isso no teu plano de tempo, você tem que pôr isso no teu plano de investimento, porque é para lá que a tua carreira está indo. Ah, não, aí é que tá. Eu não pago este preço. Beleza. Então, para onde você vai pagar o preço? Porque em algum lugar você vai ter que pagar. Ou no futuro você paga o Uhum. preço do fracasso.
Mas uma hora a conta Exato. chega. E o preço de você não estar atualizado, né, Ti? Exato. Igual a gente, né, como consultor, como Nossa. trainer, a gente tem um monte de ferramentas que a gente acaba fazendo certificação, conhecendo. Às vezes a gente nem vai trabalhar diretamente com essa, mas a gente precisa conhecer todas as Você outras tem que saber. ferramentas, né? E se Exatamente. a gente não está o tempo todo atualizado, a gente fica para trás, não tem É. jeito, né? Ó, uma coisa que a gente. Desculpa, te cortei. Uma coisa que a gente fala Pode falar. muito, né? De análise de perfil comportamental. Quantas certificações você Sim, tem em análise de perfil comportamental e ferramentas diferentes? 4. No mínimo quatro, eu ia falar no mínimo cinco, quatro, porque são as principais, fora as complementares embaixo dessas, né? Fora aquelas que a gente acaba lendo, né? Troca Meu Deus. com algum consultor que fez essa certificação só para a gente conhecer, porque a gente precisa, às vezes, o cliente às vezes questiona a gente, olha, mas tem essa ferramenta e essa, qual que é Sim, melhor? Por que aqui você está indicando a melhor? Então, às vezes a gente só sim, precisa conhecer para dizer até por que a gente está endossando uma e não outra, né, Ti? sim, sim. Ti, Ó, deixa eu o te Ageu falou aqui, ó, fala. a área de TI também. Esqueci, o Ageu, desculpa aí. TI também. TI é uma área que, cara, você vai dormir com uma coisa, uma informação, Nossa. quando você acorda já tem 10 novas. Meu Cara, se marido não é trabalha em atualizado, TI, ó, assim, cada hora ele precisa aprender uma coisa nova, tudo muda, né? tudo muda o Ti, tempo esse todo. momento que a gente está vivendo, né, de Covid, quarentena, e aí a gente tem visto algumas organizações fazendo todo vamos dizer assim, estão enxugando a sua Uhum. estrutura e, infelizmente, algumas pessoas Infelizmente. estão... Infe- Olha, lembrei de um conto. Diga, conte um Eu conto. acho que nada na nossa vida acontece por acaso, Ti. Então, às Nada. vezes, isso um dia eu contei para uma cliente de coaching minha que tinha sido demitida, desligada, Aham, aham. e ela estava assim, desolada, e realmente não é fácil você ser desligado, ainda mais, né, em um momento como a gente está vivendo. Mas o conto é o seguinte, Ti, tinha um mestre que ele tinha um discípulo dele, e ele estava Uhum, ensinando o discípulo dele. E aí eles estavam caminhando, né, num uhum, pasto, e aí longe eles avistaram uma casinha muito simples. E aí o mestre falou assim: vamos se aproximar dessa casa, vamos ver se eles têm comida, se eles têm uhum, água, né? Vamos uhum, comer alguma coisa, descansar. E aí eles foram para essa casinha, chegaram na casinha, bateram e uhum, abriu a porta, um casal com alguns filhos, né, adolescentes, mas eles viviam de uma forma muito simples. E eles tinham uma vaquinha. E uhum, aí o discípulo conversando com essa família falava assim: nossa, mas que situação difícil, vocês moram longe de tudo, como é que vocês têm o sustento de vocês, como é que vocês fazem para conseguir comida, vocês moram muito longe da onde vocês podem comprar algum tipo de alimento. E aí eles contaram todas as dificuldades que eles tinham. uhum, E aí eles uhum, davam graças a Deus que eles tinham aquela vaquinha que era que eles tiravam leite, aham, fabricavam o queijo, enfim, e podiam também vender para outras pessoas o leite que aquela vaca uhum, dava para que eles conseguissem comprar pão e outros alimentos, né, grãos, etc. uhum. Saindo dali, o mestre virou para o seu discípulo e falou assim: joga aquela vaquinha morro abaixo. Aí o discípulo olhou para o mestre e falou assim: hã? Como Você assim? tá louco? Você tá louco? É o único sustento que eles têm. Você vai matar eles de fome. Ele falava assim: fica tranquilo, o mestre falava. Joga essa Eu sei vaca o que eu tô morro fazendo, né? abaixo. E aí o discípulo, incomodado com aquilo, bom, mas é o mestre, né? O mestre é um Uhum, sábio, eu vou uhum, fazer aquilo que ele está pedindo, eu não entendi porquê, mas tudo bem. Passado um tempo, jogou a vaquinha. Passado algum tempo, eles voltaram lá. O mestre falou assim: vamos voltar lá, vamos ver como é que aquela família tá. Vamos ver se realmente eles morreram de fome, se eles aham, estão bem. aham, E aí eles chegaram lá, se espantaram, porque tinha uma casa enorme, uma fazenda. Tinha plantações de vários tipos de grãos diferentes. Tinha uhum. vaca, tinha galinha, tinha bode, tinha um monte de outros animais. Ó,
Aí o discípulo olhou assim o mestre olhou para o discípulo e falou assim, tá vendo? Tá O vendo? que eu quero dizer com isso tudo? Que sim, é sempre uma situação muito difícil você ser desligado, você, né, tá numa situação onde você está Uhum, desempregado. Porém, às vezes a gente prospera, porque a vida uhum, parece que nos dá um empurrão para daí então tomar uma decisão na nossa carreira e porque às vezes a gente está tão acomodado, né? uhum. Sim, tá Então, bem, tá gostoso, tá confortável, já tô aqui, já conheço, já domino. É uhum, delicado, né? E a pergunta aí desse conto é: qual é a vaquinha da sua carreira, pois é, né? Para você ser o condutor, o motorista da sua carreira, o que que você precisa se livrar, né? E muitas vezes é assim, cara, eu saturei na minha área de negócios, eu saturei no meu mercado, né? Então, assim, cara, taxistas, por exemplo, meu avô era taxista, meu tio era pois é, com a taxista. vinda do Uber aí, né? Foi a vaquinha Cara, deles que foi pro brejo. sa- saturou, o mercado saturou, o mercado mudou e não acompanhou, né? Infelizmente eu perdi meu avô e meu tio antes de Uber, né? Mas assim, se eles estivessem vivos e fossem taxistas ainda, cara, eles estariam ferrados. Precisam se Então, assim, reinventar, o né? que que saturou? O que que você ainda não se reinventou? A nossa própria área de atuação, treinamento, consultoria, cara, nós estamos em reinvenção frenética, né? Uhum. E nós temos que ser agentes de mudança dessa carreira, porque senão daqui 2, 3 anos a nossa carreira pode deixar de existir. Ah, legal, e se a minha Uhum. carreira deixar de existir, o que eu vou fazer? Eu tenho na minha cabeça plano A, B, C, D, tranquilo. Só que muitas pessoas não têm isso, não param para pensar nisso. Então eu brinco muito com a Vanessa aqui. Eu falo, na pior das hipóteses, eu falo assim, se tudo, de tudo, de tudo, de tudo der errado na nossa vida, nós vamos fazer o quê? A gente vai pegar as últimas economias que tiver e comprar um carrinho de pipoca, porque pipoca todo mundo come. Então, assim, Agora cara, não, né? Na quarentena agora, não. agora não, a gente pode fazer pipoca delivery. Olha aí, pipoca gourmet delivery. A gente já teve a ideia aqui, pipoca em pote. Então, assim, pipoca de sabores. A gente fica num papo lúdico, assim, mas isso é muito do Uhum. mindset que você falou, né? Fixo ou mindset de crescimento. Cara, tá Uhum. desafiador? Tá. Aqui, ó, a Rosana, Põe Rosana Nutti. frenético nisso. A Rosana Pô, Nútil. cara, Rô, frenético demais. querida! Beijo, Agora saudade. sim, você tem duas opções, né? Sentar no banco do passageiro e esperar passar todo esse cenário para ver o que você vai fazer, ou Ou de agora, fato sentar no banco do independentemente, motorista. sentar, assumir o comando, pegar o volante e falar assim, para onde eu vou levar esse negócio? Vou virar para direita, para esquerda, quanto que eu vou ajustar aqui? E Uhum. seguir a vida, Pois independentemente do é. momento frenético, né? Uhum. Independentemente. O que que você tem feito pela sua carreira? Pois é, pois é. Para onde você está indo? Para onde você tá? Que rumo você quer tomar, né, Ti? E existem várias carreiras, né? A carreira de quem está começando. Você falou de uma coisa da sua carreira que eu não tenho na minha. Ah, eu fui estagiário, eu fui trainee em empresa e tal. Cara, eu nunca fui nada disso. Eu sempre trabalhei na área de vendas, então eu E fui crescendo na área não de existe vendas. uma única coisa, né, Tia? Acho que isso é legal falar também, que as pessoas acham, às vezes, que ter sucesso na carreira é você ter tido um modelo que igual a todo Não mundo. E, existe. gente, existem diversos modelos, diferentes Inúmeros. possibilidades para que você tenha sucesso na carreira. E vamos combinar, né? O que que é sucesso para você? Aí é que tá. Você tirou a pergunta aqui, ó, da cachola. O que que é sucesso na carreira para você, né? É, Cara, sucesso na isso. carreira para mim é diferente para Fernanda, que é diferente para todo mundo que está acompanhando, que é diferente para o mundo todo. Para cada um, a definição do sucesso na carreira é de um jeito, né? Um dos grandes erros é a gente assumir um modelo que existe um único modelo, ou que as pessoas que têm sucesso são bem-sucedidas, que têm dinheiro, ou que É, subiram em cargos e chegaram a CEO, diretoria. Né? Não tem um modelo, gente. Primeiro é ter a não clareza, existe. né? Primeiro, do seu propósito, daquilo que de fato te faz feliz, daquilo que você tem como valores, que você não abre mão, independente da Uhum. empresa e da carreira que você siga. E o que de fato, né, te brilha os olhos.
E Uhum. o que Sim. não é, você não precisa querer uma carreira que seja o modelo que o seu pai teve, ou que seu tio teve, ou que seu gestor Sim. teve. Você pode ter carreira tanto em ascensão, né? Quando a gente fala de Uhum. carreira gerencial, carreira de liderança, Sim. como você pode ter um sucesso na carreira fazendo a carreira em Y, né? Crescendo de forma mais Exato. matricial. Não existe um modelo Em certo, outro né? cenário, não, não existe. Um exemplo disso, ó, o Jonas entrou. Ei, Jonas! Ó, diretamente da Austrália, estamos internacionais Oh, aí. que chique! Beijo, querido. Uma coisa que eu vou falar no fim do nosso bate-papo aqui tem a ver com o Jonas. Gente Tá. boníssima, que é um fantástico na minha vida. Uma coisa assim, que eu vou dar um Conheço exemplo. bem de nome. Conheço, ele é famoso de nome. Famoso de nome, né? E como ser humano também, gente muito boa. Tem uns minutinhos finais aqui. Uma coisa que eu vou dar exemplo aqui, eu falei, né? Meu pai estava na live, ele entrou, não sei se ele está indo ou não. Você falou do modelo, né? Meu pai é uma pessoa que trabalhou sempre muito no mundo corporativo. A carreira toda dele foi feita no mundo corporativo. E meu pai sempre falou Uhum. para mim, cara, filho, trabalha mundo corporativo, encontra uma empresa, carteira assinada, carteira assinada, carteira assinada, CLT. Cara, nem carteira de trabalho eu tenho. Eu não tenho, eu não Mas, tenho. Ti, Então não eram existe os modelo. valores daquela geração, Isso, né? E a gente precisa entender que naquela geração aquilo era importante. Você ter um exato. emprego, você começar o seu primeiro emprego e se aposentar na mesma organização era Isso era bem visto, valor, era um valor. era o É, valor. Mas aí a e que conexão hoje, da quando a gente carreira. fala nisso, A conexão da carreira é assim, legal, mas quais são os meus valores? Você perfeito. falou do propósito, cara, a conexão do propósito ela tem que vir atrelada aos meus valores. Porque quando eu tenho Uhum, clareza do meu propósito e certeza dos meus valores, aí eu consigo trilhar uma carreira como motorista, né, como condutor dessa jornada. perfeito, perfeito. E aí fazer, né, sua parte, né, Ti? De fato, Opa, sentar no banco do motorista e sair do banco do passageiro, tomar as rédeas ali realmente da sua carreira, né? exatamente, Ser o protagonista 100%, da sua carreira. Ti, a gente 100%. tem 2 minutos. 2 minutos, 2 minutos. Fala aí, você falou que você queria falar sobre O recado o final aqui, Jonas. assim, o recado final é tenha mentores. Tenha mentores na sua Ah, carreira, para quem você pode se perfeito. espelhar, para quem você pode olhar, mirar, se direcionar, mapear, modelar, o que for, como mentor. Se É isso. cerque de pessoas que possam te agregar, te ensinar, transmitir Isso. conhecimento, pessoas que de fato você admire. De quem que é aquela frase? Você é reflexo das 5 pessoas mais próximas? Ah, eu sempre Das... esqueço o nome do autor dessa frase. Eu sempre Pois é, esqueço. eu também não estou um- lembrando é uma agora. pesquisa científica. Se alguém lembrar o nome aí, compartilha. Eu não lembro o nome, mas é uma pesquisa que diz, né, Deixa que eu você ver é se eu consigo reflexo buscar aqui. das 5 pessoas que estão à sua volta. Eu não lembro o nome do autor. É, Deixa eu ver se eu consigo buscar aqui, Ti. E aí, vê aí. para gente fechar, Ti, você quer dar mais uma dica para as pessoas? Olha lá, Ah, você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Deixa eu ver se fala é, aqui quem é que eu trouxe a não fala. lembro o Vai, autor. vai, vai desenvolvendo aí que eu vou Mas é procurando assim, aqui, ó. Ti. As questões finais aqui mantenha a sua reputação em alta, independentemente do cenário. Agora é o momento que valores estão sendo testados na unha. Então, se você pregava que você era Uhum. parceiro, o cara super bacana, trabalha bem em equipe, então, cara, agora você está sendo chamado a trabalhar bem em equipe. Esse é o ponto. Então, cuide da sua reputação, cuide dos seus relacionamentos, principalmente e essencialmente, e mantenha seus resultados em alta. Vou pegar o gancho dos teus 3 R's. Dos 3 R's. Então, A reputação, relacionamento, e resultado. resultados. E eu vou trazer aqui mais 2 dicas. Você quer fazer o planejamento, né? E Sim, você refletir sobre seu propósito e seus valores. exatamente. Planejamento, propósitos e valores. PPV, isso aí. Exato. A Van falou, Gabriel Goff fala Ti, muito isso, fala muito mesmo. Meu pai colocou aí Jim Rohn, eu sim. não lembro se era ele o autor original. É ele mesmo, ele É o Jim mesmo, Rohn. Jim Rohn. Aí, cara, Jim meu pai já Rohn. pode ser trainer.